Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mude um Hábito. Hoje a gente trouxe um tema muito importante que gera muitas dúvidas, mas merece toda a nossa atenção, que são as hepatites virais. E para isso nós convidamos o médico infectologista, Dr. Rodrigo Barbosa. Obrigada por ter aceitado participar, doutor. E vamos começar o nosso tema do dia. Eu que agradeço aí o convite e espero poder contribuir com a nossa experiência e orientar o pessoal que está acompanhando. Com certeza vai. E doutor, para a gente começar, o que são hepatites virais e por que elas merecem a nossa atenção? Na verdade, importante a gente destacar antes o que são hepatites, aí depois a gente explica as hepatites virais, né. A hepatite, no geral, é a inflamação do fígado. O fígado formado, né, por umas células chamadas hepatócitos. Quando esses hepatócitos sofrem alguma inflamação, isso é chamado de hepatite de uma forma geral. E tem várias causas de hepatites. Tem as mais famosas, que são as virais, então vamos classificar assim como hepatites infecciosas. A gente tem por vírus, por bactéria, por protozoário. Tem as hepatites causadas por substâncias, por exemplo, por álcool, por drogas, eh, uma que é muito falada, mas que na verdade não é tão comum assim, a medicamentosa. Às vezes a pessoa toma 2, 3 doses de um medicamento e já acha que isso vai provocar uma hepatite medicamentosa. Tem as hepatites autoimunes, que é aquela em que o nosso próprio organismo cria anticorpos que acabam atacando o nosso fígado. E tem as hepatites provocadas por neoplasias, né, algum tipo de câncer que acaba inflamando também o fígado. As hepatites virais, então, são um tipo específico de inflamação provocada por vírus, que podem ser pelos próprios vírus das chamadas hepatites virais, né, o vírus A, B, C, D e E, mas também outros vírus podem levar a hepatite. Por exemplo, a dengue pode, além de causar todos os sintomas da dengue, também inflamar o fígado. A mononucleose pode, além de todos os sintomas da mononucleose, também inflamar o fígado. Então, aí a gente tem uma hepatite ocasionada, por um outro vírus que não é específico da hepatite viral, né, o que às vezes gera uma certa confusão com o paciente quando a gente fala: "Ah, você está com dengue e está fazendo uma hepatite". Aí, a princípio, ele fala: "Nossa, eu peguei dengue e hepatite". Não, você pegou dengue e o vírus da dengue está inflamando o teu fígado. Então, resumindo a tua pergunta, hepatite viral é aquela hepatite causada por um dos 5 vírus de A, B, C, D ou E, que são os mais comumente conhecidos como, né, vírus de hepatites virais. Doutor, e não sei se tem essa diferença, né, mas quais são as hepatites mais comuns no Brasil? Depende muito, da região. Tem um professor de infectologia, o professor Focaccia, ele é do Instituto Emílio Ribas. Ele fala assim: "O Brasil são vários Brasis em se tratando de hepatite", né. Na nossa região aqui, o que a gente mais vê é hepatite B e C. Em regiões desprovidas de saneamento básico, a hepatite A é mais comum. Na região norte, a hepatite B acaba sendo mais comum. Então, dependendo da região, cada hepatite acaba sendo mais prevalente. Aqui para a gente, B e C acaba sendo mais comum, embora tenha algum estudo mostrando também que hepatite D também tenha certa prevalência aqui. E as hepatites continuam sendo um problema de saúde pública ou já estão sob controle? Elas ainda são um problema de saúde pública, mas já houve bastante melhora nos últimos anos. Havia um propósito da Organização Mundial de Saúde de erradicar a hepatite C até 2030, e parecia ser algo impossível. Agora, hoje, a gente já vê uma certa dificuldade em fazer diagnóstico de hepatite C, porque grande parte dos pacientes já foram tratados. Eh, então, assim, ela vem melhorando e conforme a gente vai tendo melhora nas condições de saneamento básico, também vai melhorando a hepatite A, por exemplo. E a vacinação
tanto contra a hepatite A, tanto contra a hepatite B, que é o que a gente tem. Isso também vai prevenindo bastante a ocorrência de, né, a hepatite A e B. Então, aos poucos, com melhora de saneamento básico, com vacinação, com tratamento dos portadores, da B e da C, eh, tu tudo vai apontando para um futuro melhor. Ótimo. E é verdade que não apresenta muitos sintomas? Por que não? Ou se não é verdade, apresenta e quais? Bom, em relação aos sintomas, quando tem sintomas, os sintomas são, dor abdominal, náusea e vômito, alteração na cor da pele, cor da esclera e mucosas, por exemplo, embaixo da língua fica amarelada, os olhos um pouco mais amarelado e a pele também. A cor da urina fica mais escura, que a gente chama cor de Coca-Cola, né, ou, né, também o nome técnico é colúria. E as fezes ficam mais esbranquiçadas, que a gente chama de fezes em massa de vidraceiro, que é aquela agora já não usa mais tanto, né, tudo já vem montado, né, mas quando se o vidraceiro ia em casa colocar um vidro, usava lá aquela massinha branquinha, né, que é dessa forma que fica numa hepatite. Mas isso normalmente é no caso das hepatites agudas, que seriam as manifestações até 6 meses da aquisição do vírus. Depois de 6 meses, algumas se curam, e outras se tornam crônica. Aí a gente já não vê mais tanto sintoma, a não ser ao longo de muitos anos lá para frente, quando o fígado já está bastante sofrido, bastante machucado pela inflamação, crônica e recorrente, aí vamos ter sinais de insuficiência do fígado, né. Então esses sintomas que você falou são os de alerta que é pra pessoa procurar um São os de médico ou tem alerta, um exatamente, começou a apresentar sintoma dessa forma, procurar um médico. Ou se teve alguma situação de exposição, que a gente vai acabar falando aqui no decorrer do programa, se teve alguma situação de exposição, aí procurar também para fazer a testagem. E hoje em dia é muito fácil fazer a testagem, basta ir a uma unidade de saúde, as unidades básicas ou as unidades de saúde de família, também as unidades especializadas, né, como em Marília tem o SAI, ou, se tem o convênio, passar pelo seu clínico e pedir, faz a testagem com facilidade e com bastante eficácia. Sim. E doutor, quais são você já citou na verdade algumas, mas quais são as formas de transmissão dessas hepatites A, B, C, D e E? Assim, em relação à hepatite A, B, C, D e E, tem uma regrinha que eu costumo brincar aí nas aulas. A e E são vogais, a transmissão vogal também, oral, fecal. Faz sentido. B, C e D é transmissão parenteral, são consoante, associa consoante, parenteral. Então, a hepatite A é transmitida por água, alimento contaminado, assim como a E. A E tem até um apelido, eh, um apelido que não fomos nós brasileiros que colocamos, né, os americanos colocaram, que é hepatite dos viajantes, que é quem vem dos Estados Unidos para cá, começa a apresentar algum desses sintomas, eles pensam, né, na possibilidade da hepatite E. Tanto a como a E, elas são autolimitadas, no máximo em 6 meses ela se encerra e dificilmente vai trazer alguma complicação maior. A B, a C, a D, elas podem se cronificar, cada uma tem uma porcentagem de cronificação e caso se cronifique, aí tem a indicação do tratamento. Muitas pessoas fazem tatuagem, colocam piercing, fazem procedimentos estéticos. Quais cuidados essenciais elas têm que tomar? Na verdade, aí quem tem que tomar o cuidado é o profissional que realiza, né, o que cabe à pessoa que vai se submeter é observar, no geral, se ele está usando instrumental estéreo, se está usando luva, se está tomando ali todas as precauções, para que não tenha contato de secreção do cliente anterior com ele, né.
Então, assim, é tatuagem, é piercing, barbearia, né? Manicure. Observar se tá trocando a lâmina ali do aparelho que vai fazer o pezinho do cabelo, que vai fazer a barba, né? Embora seja algo baratinho, mas tem que observar se está sendo feito isso. Sim. Manicure, levar seu próprio material na manicure. E isso é importantíssimo, porque às vezes vai ali, acaba tendo um corte, um sangramento, contamina o material e nem sempre a manicure vai ter Um alicate para cada um uma. alicate para cada uma e nem o equipamento próprio para esterilizar, que é a autoclave. Colocar naquela estufinha não resolve de nada, tem que ser um equipamento que chama autoclave. Aí a pessoa fala: "Ah, mas eu levo já meu equipamento, corro algum risco?" Corre, porque às vezes, pelo esmalte, tá sangrando ainda um pouco a onde fez a cutícula e foi passar o esmalte, aí o pincelzinho do esmalte vai para dentro do vidro novamente, contamina o esmalte. Assim como em algumas tintas de tatuagem que a pessoa, depois de acabar de fazer a tatuagem, devolve, se for uma tinta muito cara, devolve para o frasco. Então levar o esmalte também é importante. E sobre vacinação, doutor? Existe vacina para todos os tipos de hepatite? A gente tem vacina para hepatite A, contra a hepatite A, e vacina contra a hepatite B. Em alguns locais elas são aplicadas separadamente, em algumas clínicas elas são conjugadas, hepatite A e hepatite B. Eh, Felizmente a hepatite B ela já é aplicada, logo ao nascimento, a criança já sai com a primeira dose da hepatite B aplicada, só a mãe seguir o calendário que automaticamente vai estar protegida, né. Só é conveniente depois fazer um teste para ver se a vacina da hepatite conseguiu criar anticorpos para proteger a criança, ou quando é vacinado já de adulto, né, se converteu, criou o anticorpo chamado anti-HBs, que vai dar proteção. Porque às vezes esse anticorpo ele é criado, ele sobe em níveis elevados e com o passar dos anos ele vai abaixando, mas fica a memória imunológica. Se a pessoa se expuser a algum risco e ela já criou a memória imunológica, mesmo que esteja negativo o anticorpo, ele vai rapidamente criar novamente. Mas é importante a gente saber se em algum momento ele criou. Caso não tenha criado, aí tem alguns esquemas de mais uma dose, uma quarta dose, são 3 doses habitualmente, a gente pode dar uma quarta dose, ou às vezes em algumas situações é necessário fazer todo o esquema. Em algumas pessoas que não têm a imunidade tão boa, por exemplo, nos pacientes com HIV, a gente tem que dar 4 doses, a última dose um volume um pouco maior e a forma de aplicação, não subcutânea, e sim intramuscular, talvez para conseguir uma resposta melhor. Mas é importantíssimo, vacinar, Sim. Principalmente por causa dessas situações do dia a dia. Às vezes a gente vai comer em algum lugar que a gente não conhece, não sabe como foi preparado esse alimento, né. E às vezes vai lá de uma manicure, numa depilação, um barbeiro, a gente não sabe também como que foi o cuidado de higienização do material. Sim. Então não é só questão sexual, né. Quem não sabe se foi vacinado pode tomar novamente? Quem não sabe se foi vacinado, a gente pede o teste, para ver se tem o anticorpo. Às vezes na hepatite A ele não foi vacinado, mas já teve lá na infância. Criança sai andando com a mão pelo chão, põe na boca, acaba adquirindo, não apresenta sintoma, e criou anticorpo, aí não precisa ser vacinado. Então quem não sabe se foi vacinado, a gente pede um anticorpo, o anti-HAV, que é o anticorpo da hepatite A, e o anti-HBs, que é o anticorpo contra a hepatite B. Se não tiver presente o anticorpo, né, e não tem histórico ou documentação da vacinação, aí a gente solicita para vacinar. E você comentou sobre quem tem HIV, né, que precisa dessa atenção especial. Tem mais algum grupo de pessoas que tem que ter uma atenção especial em relação à vacinação?
Os pacientes imunossuprimidos, em geral, né, que tem a imunidade um pouco mais baixa e tem que ter essa atenção. O paciente que vai se submeter a um tratamento imunossupressor, é bom dar uma olhada, tem uma série de vacinas que a gente tem que indicar, no paciente que vai se submeter a um tratamento imunossupressor, seja o uso de corticoide, o uso de imunobiológicos para tratar uma doença reumatológica, por exemplo, ou vai precisar fazer uma cirurgia que vai extrair o baço. eh, então, essas situações, ou vai se expor a uma quimioterapia, nessas situações todas a gente já faz uma programação de vacinas antes de, eh, o paciente se expor ao tratamento que vai abaixar a imunidade dele. Entendi. Doutor, e existe cura para todas as hepatites virais? Assim, existe tratamento, existe cura. Vou explicar mais ou menos uma por uma aqui. A hepatite A, como eu falei, ela é autolimitada, tanto a A como a E. Elas são autolimitadas, elas se curam espontaneamente em 6 meses, sem causar maiores problemas. Isso se no decorrer, né, dos 6 meses aí não houver nenhuma inflamação muito intensa, eh chamada hepatite fulminante. Não é comum, é raro, mas pode acontecer, mas habitualmente cura espontaneamente. Já a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D, dentre elas tem tratamento para tratamento e cura para a hepatite B e a hepatite C. E aí tem uma situação muito curiosa, que a hepatite D, né, a gente chama de delta para não confundir na pronúncia de B e D. A hepatite delta, ela só ocorre nas pessoas que têm hepatite B. Se a pessoa não tiver hepatite B, ela não vai adquirir. O vírus D, ele depende da infecção prévia pelo vírus B para ele ocorrer. Então, automaticamente você eliminando o vírus B, você acaba eliminando, resolvendo também o vírus D. E tem a hepatite C. A hepatite C passou por o tratamento da hepatite C passou por um avanço fantástico nos últimos anos. Há alguns anos a gente tinha um tratamento com uma medicação que se chama interferon, que é utilizado ainda para outras doenças, mas era utilizado também para tratamento da hepatite C, que dava uma chance de, no máximo, aí 50% de cura, um tratamento com muito sofrimento, uma injeção semanal, às vezes por 6 meses, às vezes por 1 ano, às vezes até 1 ano e meio. E aí depois veio a geração dos tratamentos chamados interferon free, ou seja, livre de interferon, que são as medicações chamada medicações de ação direta. Essas medicações de ação direta, elas são antivirais direto, que tem uma resposta hoje em dia fantástica, muito próximo de 100%, e praticamente sem efeito colateral. Tanto que os pacientes brincam com a gente e perguntam, paciente que já fez tratamento com interferon e não curou e agora vem e se trata com os DAAs, né, que são as drogas de ação direta, e perguntam pra gente: "Nossa, não estou tomando pílula de farinha, porque não sinto nada". E com de 8 a 12 semanas de tratamento, tomando 1 ou 2 comprimidos por dia, evolui para cura. Isso é importante a gente falar, porque tem um mito, assim, tem muita gente, inclusive muito médico, que fala: "Ah, hepatite C não tem cura, hepatite não cura, hepatite não tem tratamento". Tem tratamento e tem cura. Se não tratar, corre-se o risco da pessoa chegar a ter uma cirrose, ter um câncer de fígado. Mas tem tratamento, ele é simples, ele é fornecido pelo Estado, ele é sem sofrimento e ele é rápido. Então é muito prazeroso a gente ver o paciente chega angustiado, chega muito, com medo do que vai ser, e dali 12 semanas está curado. Sim, sem Eh, dor. Sem dor, sem sofrimento, realmente é muito recompensador. A hepatite B também tem tratamento,
Na hepatite B é mais difícil eliminar o vírus, definitivamente, mas a gente consegue fazer com que o paciente tomando a medicação, ele fique o tempo todo em que ele estiver tomando a medicação, com a carga viral negativa, ou seja, não encontramos vírus no sangue desse paciente e, estando com carga viral negativa, não vai ter o processo de inflamação do fígado que poderia levar ao câncer, poderia levar, à cirrose. Então, assim, tem o tratamento, vários conseguem a cura, os que não conseguem a cura, conseguem o controle da replicação viral que a gente fala, que é a multiplicação do vírus. E tendo controle da replicação viral, não vai ter os riscos que a hepatite levaria, que seria, né, a cirrose ou câncer de fígado. Perfeito. E já vou puxar esse tema então, câncer de fígado e cirrose, para você explicar um pouquinho melhor por que que pode desencadear isso. Tá. O câncer de fígado, né, o hepatocarcinoma, ele acontece por 2 formas. Primeiro, pela inflamação crônica que fica, eh, ocorrendo em forma de ondas, né, a gente chama de flare, do vírus, né. Inflama, desinflama. Isso ao longo da vida vai levando à fibrose do fígado, vai levando, eh a formação de nódulos de cirrose e, na sequência, a transformação disso em tecidos neoplásicos, né, tecidos cancerígenos. Isso principalmente na hepatite C. Não só nas virais, lembrar que, por exemplo, o uso de álcool é o mais comum. Hoje em dia, a gente tem uma epidemia também de hepatite gordurosa, a hora que eu falei no início das principais causas, né, tem as metabólicas também. E a gordurosa é uma das principais, né, que é a chamada esteatose hepática, que quando ela avança um pouco mais, ela passa a ser chamada esteatohepatite, ou seja, inflamação pelo acúmulo de gordura. E isso vai, né, pela inflamação crônica, ele inflama, melhora, né, pode chegar à cirrose e ao câncer. Na hepatite B tem um dado já mais curioso, porque o vírus da hepatite B, quando ele está no hepatócito, que é a célula do fígado, ele fica no núcleo da célula. E no núcleo da célula a gente tem o quê? O material genético, o DNA. E quando mexe no DNA, sempre tem o risco de ocorrer o câncer. Então, na hepatite B tem um risco até mais precoce de ocorrer o câncer, mesmo sem ter cirrose. Às vezes a pessoa é surpreendida já com um câncer. Já na hepatite C, o vírus não fica no núcleo, ele fica no citoplasma. E aí, então, ele não vai fazer esse câncer mais precoce, vai fazer normalmente após um quadro de cirrose. E quem teve uma vez pode voltar a ter novamente? Bom, a hepatite A, ela cria anticorpos, não vai ter novamente, né? A hepatite B, ela também vai criar o anti-HBs, não vai ter novamente. A hepatite C, como existem vários genótipos, ou seja, tem o genótipo 1, o genótipo 2, o genótipo 3, né, assim como quando a gente fez o episódio anteriormente falando de dengue, né, a gente comentou que o vírus da dengue tem vários genótipos, hepatite, C também tem. A gente já viu até casos de pessoa que, ao mesmo tempo, ela tinha 2 genótipos. Então, assim, ter tido uma vez não exclui a possibilidade de ter novamente. Então, não é porque teve uma vez a pessoa vai sair oba-oba, não pego novamente, né, porque como a hepatite C não tem vacina, de repente a pessoa pensa: "Ah, agora eu peguei, curei, não preciso mais me preocupar". Sim, tem que se preocupar, porque ela pode ter contato até com um genótipo diferente do que ela já teve e ter que passar por tudo novamente. Entendi. Doutor, a gente sabe que o álcool, ele piora muitas questões do nosso corpo, né. Mas por que que ele pode ser por que que ele pode piorar para quem já tem hepatite? Imagina um
um país que está sendo atacado, invadido por um outro país. Ele já está em sofrimento ali na guerra. Aí um terceiro país vem e invade também. É mais, né, uma analogia aqui. Então, imagina as células do fígado sendo atacadas, inflamadas, por conta da presença do vírus da hepatite B ou da hepatite C. Uhum. E aí a pessoa ainda piora essa inflamação com o uso de álcool. Vai precipitar, vai apressar muito mais a evolução para uma cirrose ou para um câncer. A gente já teve paciente tratando hepatite C, por exemplo, se curou da hepatite C, mas continuou bebendo. Infelizmente, acabou evoluindo para uma cirrose, para um câncer e acabou indo a óbito. Eh, e quando, né, são as duas ativas presentes ao mesmo tempo, e ainda tem outras situações comuns até, a pessoa vivendo com HIV/AIDS que adquire uma hepatite B ou C, aumenta também a chance de cirrose e de câncer. Uhum. Eh, uma pessoa com hepatite B que adquire também hepatite C ou vice-versa. Então a gente sempre tem que ficar atento, né, porque a pessoa tem uma das doenças que vai excluir a chance dela ter outra. Além da questão da metabólica, né, eh, a pessoa que tem ali não tem o hábito saudável de alimentação, de atividade física, ela vai inflamar o fígado pelo acúmulo de gordura no fígado. E se ela tiver uma hepatite B, uma hepatite C, ela vai piorar, deteriorar ainda mais rápido o fígado dela. Então o tratamento é fazer o tratamento com os medicamentos, alimentação saudável e atividade física. Sim, porque isso, né, sobretudo se a pessoa tiver um acúmulo de gordura ali, né, a esteatose hepática, vai ajudar a resolver. Hoje em dia tem a questão aí das canetas injetáveis, né, das canetas emagrecedoras, eh, que têm evidências que mostram, são eficazes na redução da esteatose hepática. Mas isso tem que ser feito com auxílio médico. Orientação Eu médica, eu né? sou fã, não sou daqueles que Uhum. são contra, radicais contra essas canetas. Eu sou fã, acho que elas trazem bastante benefício. Inclusive saiu agora num congresso internacional de câncer uma redução dos episódios, uma redução na ocorrência de câncer em quem usou, principalmente porque diminuem as células gordurosas, diminuem a inflamação e isso, por consequência, acaba diminuindo também o risco de câncer. São vários tipos, assim, não vou entrar na discussão de cada um deles. Mas que não adianta encontrar o coleguinha que traz ali do Paraguai e achar, determinar a sua própria dose e aplicar. Não, passa no médico, toma certinho. Eh, Às vezes, nos exames preparatórios para ver se a pessoa pode usar ou não, a gente acaba encontrando algum problema. Esses dias a gente encontrou um paciente que vai ter que se submeter a uma cirurgia para retirar a tireoide, porque ele estava com um nódulo, maligno na tireoide, porque sempre que a gente vai prescrever essas medicações, a gente precisa avaliar principalmente pâncreas e tireoide. E ele tinha uma lesão suspeita na tireoide, quem tem algum problema na tireoide não deve usar. E aí encaminhei para o cirurgião de cabeça e pescoço, fez a biópsia e infelizmente era uma lesão neoplásica, mas felizmente me procurou antes de fazer o tratamento por conta própria e já vai resolver. E a gente falou de caneta, né, mas existe medicamentos, esses chás que a gente vê, chá detox, toda essa questão, suplementos que impactam de alguma forma e podem prejudicar o fígado? Ai, tem que tomar muito cuidado com esses chás detox, com essas, eh, receitas milagrosas que aparecem na internet, porque eles podem ser mais hepatotóxicos do que, resolutivos, né. Tem medicamentos que ajudam a
a diminuir o acúmulo de gordura no fígado, eh, mas tem que ser orientado, prescrito, são medicamentos desenvolvidos para isso. Sim. Esse negócio de sair tomando chás e fazendo determinadas dietas, sem orientação não dá, às vezes Pode você mais pode prejudicar do mais que ajudar. prejudicar, né. Sim. Em relação aos suplementos, né, o que se fala muito hoje, creatina, whey, não são suplementos hepatotóxicos, mas tem que ser monitorados também, porque cada um vai ter uma dose, necessidade de uma dose, vai ter uma dose máxima que deve ser usada, uma dose mínima para ter algum efeito, né, então não vamos demonizar esses suplementos, são saudáveis e são úteis, mas também tem que ser monitorados por médico. Agora, algo que também está muito na moda é o uso de hormônios, o uso de testosterona, pessoas querendo que a testosterona fique no nível máximo, ou o uso de anabolizantes, isso aí, a indicação é muito restrita e tem que ser muito bem monitorada pelo médico. Sim. E a gente sabe que em academias ou algumas farmácias, acabam dando um jeito de vender, sem receita. Então não caiam nessa, Uhum. de maneira alguma, porque aí sim você pode estar comprando um câncer de fígado ou um dano para algum outro órgão. Então alguns suplementos, são bem indicados, muito amplamente utilizados e seguros, mas devem ser monitorados, né, pela dose, que no caso que eu falei do whey e da creatina. E outros em situações clínicas específicas, como testosterona e anabolizantes, não que médico nunca prescreve, em algumas situações a gente prescreve. Por exemplo, uma pessoa com uma idade avançada que ficou na UTI e está saindo da UTI depois de 20, 30 dias, está tentando criar massa muscular, ou passou por uma cirurgia de fêmur, de joelho, está precisando, criar um pouco de massa para ir voltando ao dia a dia, aí talvez precise de um anabolizante numa dose pequena, bem calculada, bem monitorada, por um período muito restrito, só até, conseguir se recuperar clinicamente. Eh, mas esse aí para fins estéticos ou, fins de academia, Zero indicação, zero né. indicação. Sim. Doutor, aproveitando o gancho da automedicação, tem medicamentos que causam uma maior preocupação, quando a gente fala de saúde do fígado? Ah, que legal. Isso é ótimo, porque às vezes as pessoas acham que todas as medicações, provocam, né. Aí às vezes a pessoa às vezes o medicamento é o caroço o caroço não, é a azeitona da empada, né. Aquela história, o cara bebeu, 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 comeu empada A culpa é da A empada. culpa a é da culpa da empada. empada da azeitona que estava na Foi a empada. empadinha. Na verdade, assim, os medicamentos que mais atacam o fígado, são os antifúngicos, mas também doses elevadas de Uhum. antifúngicos. Às vezes a pessoa usa, por exemplo, um fluconazol para tratar uma micose de unha, que é uma dose baixinha, e já acha que isso pode provocar uma hepatite. Não vai, né, depende muito da dose. O que é mais comum são os anti-inflamatórios, que esse Hum. pessoa chega, qualquer dorzinha na coluna, qualquer dorzinha, em qualquer parte do corpo, vai na farmácia, compra anti-inflamatório sem receita e toma com frequência. Além de fazer lesão hepática, pode fazer lesão renal também. Eh as pessoas, às vezes, você vai prescrever antibiótico, né, na minha especialidade relativamente comum, a pessoa fica com medo: "Ai, não vai fazer mal para o meu fígado?". A gente sabe quais fazem, quais não fazem e claro que a gente evita ao máximo e praticamente não usa antibiótico que cause, dano ao fígado. O mais comum aí mesmo são os anti-inflamatórios e os antifúngicos.
Né, continuando em relação a essa questão dos medicamentos provocando inflamação no fígado, se fala muito do paracetamol, né, que é uma medicação amplamente utilizada para dor e para febre, e que as pessoas têm medo de atacar. Isso tem um histórico, porque americano usa muito paracetamol, só que eles compram um potão tamanho família, com comprimidos de 750 miligramas e vão exagerando no uso e às vezes associam com outras substâncias ou com o álcool também. O paracetamol, sendo utilizado uma dose até 3 gramas diário, eh, é seguro. Agora, um uso contínuo, excedendo essa dose, mas o que a gente usa habitualmente, um comprimido de 500 miligramas com 2, 3 comprimidos ao dia, não vai fazer, enquanto está ali com uma dor de garganta, com uma febre, só para aquela situação temporária, não vai fazer mal nenhum. Perfeito. Acho que a gente tá chegando ao fim. A gente falou das canetas emagrecedoras. Não sei se você quer deixar mais algum recado para quem tá pensando em usar, ou para quem já usa e às vezes usa sem receita. Mas eu acho que também a gente explicou bem, você explicou Acho bem que pra para quem está gente. pensando em usar, procura o médico para que a gente faça a avaliação, eh, correta, escolha a droga correta, a dose correta e não pense que faz milagre, não faz milagre, tem que ter a mudança da chavinha e da alimentação, aproveitar, que está num período, enquanto tiver com uso, que está no período que é mais fácil mudar o hábito alimentar, vai mudando o seu hábito alimentar e mudando o teu hábito de atividade física. Principalmente, porque só usar você vai perder massa em geral, vai perder também massa muscular, e a hora que parar de usar, vai voltar a tudo que era o hábito alimentar, não vai ter adiantado nada usar, só vai ter perdido dinheiro e exposto a tua saúde. Agora, fazendo com acompanhamento médico, que vai monitorando as doses, aumentando e depois diminuindo as doses, fazendo a manutenção, que vai orientando a sua alimentação, que vai pegando no teu pé em relação à atividade física, tudo bem, não vemos, aí a gente vai ter benefício, inclusive, né, como eu falei, para o fígado, para redução da gordura hepática. Mas também tem outras medicações, se a pessoa não tem necessidade da caneta emagrecedora, tem outras medicações que ajudam a remover essa gordura do fígado, né, Sim. além dos hábitos, né. Mude um hábito, não, mude vários hábitos. Vários, vários. Pelo menos a alimentação e incluir atividade física na tua rotina. Doutor, como funcionam os testes rápidos? O teste rápido é muito simples, ele é feito em, nas várias unidades de saúde, UBS, Unidade de Saúde da Família, ou no SAI, que é a unidade da prefeitura, para doenças infecciosas. Eh Ele pode ser feito, por saliva, pode ser feito por sangue, e ali semelhante a um teste de gravidez, vai colocar o material numa plaquinha, colocando ali nessa plaquinha vai aparecer um risquinho que é o controle e 2 risquinhos, por exemplo, se for positivo. E aí nas unidades, em que fazem esse teste, se faz o teste, para HIV, para hepatite B, para hepatite C e para sífilis. Então, é muito eficaz e realmente, assim, para quem tem alguma dúvida, pode ir numa unidade e fazer. Tem diferença para o teste que pede no consultório? Sim, no consultório a gente pede a sorologia, é um teste feito por sangue, que também faz para todas essas doenças, para algumas outras. Eh, o importante é fazer, e não ter a conduta que algumas pessoas tinham no passado, como não tinha acesso ao teste, a pessoa às vezes se expunha a uma situação de risco para em em que havia uma possibilidade de ter adquirido ou uma hepatite ou uma outra IST, e ia doar sangue para ver se
mentia na entrevista, ia doar sangue para ver se o hemocentro depois chamava para ver se tinha dado algum exame positivo. Mas aí corria-se o risco de estar na janela imunológica, que é um período entre a exposição e até a formação dos anticorpos. Não aparece e corria-se o risco de contaminar a pessoa que vai receber aquele sangue, né? Então, se tem alguma dúvida, não é indo no hemocentro doar sangue. E sim, sempre que for no hemocentro, falar a verdade na entrevista, tudo que for perguntado lá, fale a verdade. E vai na unidade, né? Se não tem convênio, vai na unidade, faça o teste lá na unidade. Se tem um médico que te acompanha, pede as sorologias no consultório. Né? Pessoas que vão todo ano fazer um check-up de colesterol, triglicerídeos, diabetes, se tem alguma exposição, já pede. E também se expôs a algum risco, desse que a gente falou, risco sexual, né, que leva a hepatite B e C, risco fez uma viagem para um local onde não tinha saneamento básico, questão da hepatite A, ou qualquer outra doença que ela tenha se exposto, a gente, né, procura o consultório, faz o teste e fica tranquilo. Doutor, chegamos no final do nosso podcast, foi excelente, acho que a gente sanou muitas dúvidas, respondemos muitas coisas. E para quem está ouvindo a gente, queria que você desse uma dica, uma principal atitude que a gente pode tomar para prevenir. Bom, prevenção, primeiro, a vacina. Depois, em relação ao contato sexual, principalmente por causa da hepatite B e C. Depois, prestar muita atenção em todo o procedimento que vai fazer que envolve corte ou alguma abrasão ali da pele, né? Depilação, manicure, dentista. Fala, mas que dentista? Bom, tem que ver se o teu dentista tem lá uma autoclave para esterilizar o material. Alguns podem não ter, apesar de que a vigilância sanitária fica bem de olho nisso, né? Mas ficar de olho. Acho que basicamente são esses cuidados. E os hábitos para evitar as hepatites metabólicas, né? Por acúmulo de gordura, né? Não exagerar na ingestão de carboidratos, de gorduras e não ser sedentário, né? Perfeito. Não ser sedentário. Muito bom. Vou passar para a Thaís agora para a gente chegar quase no fim. Doutor, pra gente encerrar o podcast, a gente queria te conhecer um pouquinho melhor. Vou fazer um bate-bola rapidinho. Comentou que era a parte mais difícil. Então vamos lá, eu vou falar uma palavra, um tema e você fala a primeira coisa que pensar ou uma coisa que você goste. Depois a gente compara com outro episódio para ver se pra falou a ver. mesma coisa. Então vai, ó. Um livro. Bom, livro, na verdade, por esses últimos anos eu tenho me apegado mais a livros religiosos. São os principais aí que têm me orientado. Perfeito. Certo. Um lugar que gostaria de conhecer. Japão. Um filme ou série. Filmes que tratam de coisas do cotidiano com algum mistério envolvido aí. Sim. Um hobby. Eu gosto bastante de academia e jogo basquete com meu menino também. Uma comida. A comida não tem nenhuma que eu fale não. Todas. Todas são sim. Todas. Um conselho para quem quer viver com mais saúde. Atividade física, alimentação, mesmo que goste de todas as comidas, mas com moderação, principalmente no carboidrato e na gordura. Muito bom. Obrigada pelo conselho. É o conselho mesmo. Doutor, chegamos ao fim, mais um episódio feito com sucesso. A gente agradece mais uma vez pela disponibilidade, por ter aceitado participar. E acho que é isso, em nome da Unimed, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E esse foi mais um episódio do podcast Mude um App da Unimed Marília. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar nas redes sociais.